Olá pessoal, tudo bem? Eu fui incumbida de compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e hoje eu vou falar sobre o orçamento familiar em tempos bons e em tempos de crise. O que nós devemos fazer, tá? O que é então um orçamento familiar? Ele também é denominado como controle financeiro doméstico ou controle financeiro familiar, né? E ele tem o objetivo de fazer um controle sobre tudo que a família ganha, tudo que a família gasta, né? Com o intuito de manter o controle das contas familiares, melhorar a situação financeira da família, reduzir eventuais gastos que são desnecessários, definir as responsabilidades financeiras de cada um dos membros da família, possibilita também, né, que a família possa alcançar alguns objetivos comuns e que cada um dos membros, eventualmente tendo objetivos individuais, que normalmente tem, né, possam alcançar esses objetivos de forma justa perante, né, todos os gastos que a família tem. Qual que é a diferença, então, do orçamento familiar para tempos bons e para tempos de crise, né? Basicamente não há diferença. O fato é de que nos tempos de crise, há alguns itens dentro do orçamento familiar que precisam ser analisados com um pouco mais de ênfase, né? Com um pouco mais de cuidado, afinal, em tempos de crise, as coisas não vão tão bem, tá? O que é, então, uma crise? Bom, a crise, ela pode ser... essa palavra, né, ela é utilizada para várias áreas: crise emocional, crise financeira, crise econômica, crise de diversos aspectos, né, a crise na saúde, enfim. Essa palavra ela é utilizada em vários âmbitos. Olhando o significado da palavra e trazendo aqui para o âmbito financeiro, né, esses significados que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são bastante interessantes. Então, ele diz assim, ó, que a crise é um estado de súbito, desequilíbrio ou desajuste, pode ser também caracterizado como um estado de incerteza, de vacilação ou declínio, pode ser um episódio desgastante, complicado, uma situação de tensão, de disputa, de conflito, e pode ser entendido também como uma situação de falta, de escassez, de carência. Se nós olharmos todos esses significados, a gente vai ver que a crise, ela pode ser tanto um acontecimento abrupto, né, que de um dia para o outro passou a existir, né, de um dia para o outro a gente chegou numa situação de crise, ou uma série de acontecimentos, provavelmente negativos, que levam a uma condição de crise, tá? Esses acontecimentos abruptos ou, né, em série, eles podem ser causados por diversos fatores. E esses fatores, eles podem ser endógenos, que são fatores internos, ou seja, acontecimentos dentro do âmbito familiar que levaram a uma situação de crise financeira, e daí nós podemos, né, colocar aqui diversas hipóteses. Por exemplo, uma crise na saúde de um dos membros da família que leva a um gasto excessivo com médico, hospital, medicamento, e isso, né, coloca em xeque a questão financeira familiar. E outras situações diversas, né, que podem acontecer dentro da família, como, por exemplo, a irresponsabilidade de alguém, né, no gasto excessivo com determinadas coisas, ou então a perca do emprego, né, de um dos membros da família que leva a uma quebra de ganhos e isso coloca a família em crise financeira. Enfim, são diversos acontecimentos, né? E esses fatores que levam à crise podem ser exógenos também, ou seja, fatores externos. Então, esse momento, né, está em xeque aí a situação financeira das famílias por conta de uma crise externa, né, de uma crise mundial. Então, esse é um exemplo de um fator exógeno, né, que leva à crise financeira familiar. Mas diversos outros acontecimentos poderiam ser usados como exemplo também, tá? Além dos fatores endógenos e exógenos, internos e internos, que levam à crise financeira familiar, existe ainda a possibilidade de interação entre esses fatores, né? Por exemplo, estamos em crise mundial, isso provavelmente vai afetar o orçamento das nossas famílias e, além disso,
tem um doente na família, temos gastos, né, com essa pessoa. Então, são fatores que interagem e isso provoca uma situação de crise um pouco mais impactante, tá? Temos que nos desesperar? Não, tá? Não é essa a intenção, muito pelo contrário. O orçamento familiar, ele vem justamente para minimizar essas questões, né? Como eu falei, em tempos de crise, precisamos observar com maior detalhamento, né, dessas questões que envolvem as finanças da família. E em tempos bons, né, o orçamento familiar ele vai ajudar sempre a elevar o nível financeiro da família, ok? Como é que nós podemos fazer, então, um orçamento familiar? A primeira opção é fazer o planejamento financeiro de forma separada, ou seja, de acordo com os ganhos, né, os ganhos e os gastos da família, mas observando sempre por membro familiar. Então, eu trouxe aqui um exemplo com números, né, e a regra aqui sempre é a proporção. Então, vejamos aqui, ó. O membro A da família tem um salário de R$ 1.500, que corresponde a 60% do total da renda familiar. E o membro B tem um salário de R$ 1.000, que corresponde a 40% do total, né, da renda familiar. Digamos que para essa mesma família existe um gasto total mensal de R$ 2.000, ou seja, a família tem uma renda de R$ 2.500 e tem um gasto de R$ 2.000. Como é que nós fazemos a divisão, então, das despesas entre esses membros? A regra é proporcionalidade. Então, se o membro A contribui com 60% da renda familiar, né, ele vai contribuir com 60%, né, da sua renda para pagamento desses gastos mensais. O mesmo vai acontecer com os demais membros, né? Aqui tem 2 membros, mas poderia ser 3, 4 e assim por diante, tá? Então, a regra é dividir os gastos, né, a responsabilidade de cada um perante os gastos da família, de acordo com o percentual de participação desse membro no total da renda familiar, tá? Pagando todos os gastos, essa família teria uma sobra de R$ 500, e daí essa sobra seria dividida entre os membros da família de acordo com a proporção, né? Então, o membro A contribuiu com 60% da renda, pagou 60% das despesas e vai ficar com 60% do que sobrou. E o mesmo vai ser feito com o membro número letra B, tá? Há uma outra possibilidade que é colocar proporções para outros membros, né? Vocês viram que eu falei, né? Tínhamos ali apenas 2 membros, aumentando, né, os membros da família e na intenção de dividir os gastos de igual forma, né, entre todos os membros, então só vai aumentando aqui as proporções, tá? Só vai dividindo as proporções entre cada um dos membros. Aqui, ó, foi acrescentado um filho, né, foi calculado os percentuais de acordo com a participação de cada um deles no total da renda familiar. Esse mesmo percentual vai ser aplicado, né, no total do gasto que a família tem, e daí a gente vai ter aqui os valores que cada um dos membros da família vai arcar diante dessas despesas que precisam ser pagas. No final, ainda tem uma sobra, né, para a família, e cada um dos membros vai ficar com o percentual que lhe cabe, ok? Aumentando o número de membros, vai, né, fazendo essa divisão aí de percentuais de igual forma. Isso daqui, pessoal, fica a critério de cada família. Tem família que prefere dividir só entre os cônjuges, né, só entre o pai e a mãe. Não coloca os filhos, né, no jogo ali do pagamento das despesas. Então, ok, isso aqui cabe a cada família, né? E daí a opção é familiar mesmo, ok? Não tem uma regra específica, ok? Esses 2 exemplos que eu mostrei trazem para nós a possibilidade, então, de fazer um orçamento com proporções iguais, né?
para o pagamento das despesas da família, de acordo com a renda individual que cada um dos membros tem como ganho, tá? Existe ainda a possibilidade de fazer a divisão dos gastos de acordo com percentuais estipulados, né? Por exemplo, o membro A, ele tem um salário maior, então ele vai pagar 50% das despesas da casa. O membro B e um dos filhos tem uma renda igual ou parecida, né? Então, eles vão ficar com 25% das despesas cada um, né? E daí, o que sobrar, né, divide-se de igual forma ali para eles, tá? Basicamente, é aplicar o percentual sobre o que se ganha, né? E o que sobra, de acordo com a renda individual, é o que cada membro vai ter para si, né? Então, por exemplo, o cônjuge A, ele tem um salário de 1.500, ele arca com 50% da despesa da casa, isso daqui foi estipulado pela família, então 1.250 dos gastos é ele quem vai pagar, e vai sobrar para ele R$250, tá? O cônjuge B, ele tem uma renda de 1.000, foi estipulado que ele vai ficar com 25% dos gastos da família, então ele vai pagar 625, e do salário dele vai sobrar R$375 para ele. E o filho, aqui no caso, né, entraria na mesma condição, e o que sobra fica para ele, tá? Mas como eu disse antes, cada família faz isso a critério próprio, não há uma regra específica, né? A questão é fazer divisões de forma justa, da melhor forma, né, como a família julga ser, tá bem? Existe ainda uma outra possibilidade de fazer o orçamento familiar, que é juntando tudo, tá? Então, independente se o membro A ganha 1.000 ou 1.500, o membro B ganha 2.500, né? Ou se um tem salário e o outro não tem, né? Pode ser que a família opte por juntar tudo, tá? Então, junta tudo que ganha, tem lá uma renda familiar de R$2.500. Todos os gastos somam R$2.000. Então, paga-se todas as dívidas, né? Sobra lá um saldo de R$500 e divide de igual forma, né, para cada um dos membros, tá? Qual que é a regra aqui? Comprometimento e transparência, nada mais, né? A lógica é que junta tudo que ganha, paga tudo que se deve de forma igualitária, né? E o que sobra divide de igual forma. Algumas famílias não gostam de fazer isso porque acaba ficando injusto, ou então porque o total de gastos excede o salário dela e de alguma forma ela acaba saindo prejudicada, né? Por exemplo, não sobraria nada e ela acaba ficando com uma parcela igual do outro que recebe bem mais. Então, mas isso é muito individual, né? Isso cada família tem um entendimento diferente e, da mesma forma, não é uma regra, né, do que é certo e do que é errado. Isso vai de família para família, ok? Bom, nós começamos, então, pela divisão, né, da forma como esses ganhos e esses gastos vão ser tratados. O que nós precisamos fazer, então, a tudo aquilo que se tem como despesas, aquilo que nós temos como ganhos? O primeiro passo para um bom orçamento familiar é anote tudo o que você ganha e tudo o que vai sair como desembolso, tá? Então, relacione todas as receitas. Tem famílias que só têm o salário, né? Algumas famílias têm ainda o vale alimentação, tem comissão, tem o vale transporte, né? Algumas não têm o salário fixo, mas trabalham por conta, né? Aí cada dia recebe picado, né, os valores ali do seu trabalho. Além do salário, às vezes tem os bicos que a gente faz e a gente recebe por fora, né? Então, o importante sempre é relacionar tudo que você ganha e, da mesma forma, relacionar tudo que se tem como despesa, de todos os tipos, tá? Que vai desde o aluguel até o gasto das balas que você compra lá no mercadinho.
É difícil, mas é necessário, tá? Quando você conseguir fazer essa relação de despesas, daí você vai classificar essas receitas e essas despesas, ou seja, esses ganhos e esses gastos, como gastos e ganhos fixos ou variáveis, tá? Então, de tudo aquilo que eu ganho, o que é fixo? Tá? O meu salário normalmente é fixo. Se eu sou autônomo, então esse valor ele já varia bastante. Então precisa observar bem essa questão. Até quanto que eu recebo de forma fixa e a partir de que valor que esse ganho oscila, tá? O mesmo faz com as despesas. O que é fixo e o que varia de um mês para o outro. Por exemplo, o dízimo é uma despesa, né? Vamos tratar aqui, fixa, a energia elétrica, água, telefone, a mensalidade da escola, né? Tudo isso são despesas fixas. Embora alguns valores mudem de um mês para o outro, por exemplo, energia elétrica, tem mês que gasta mais, tem mês que gasta menos, mas é uma despesa fixa, você sempre vai ter aquela despesa dentro do seu orçamento. Já os gastos com roupa, calçado, material escolar, que é só uma vez por ano que compra, né? Outras despesas que você tem aí no decorrer do ano são despesas variáveis, né? Que de um mês para o outro tem e às vezes não tem, tá? O segundo passo, você vai comparar essas receitas e essas despesas. Ou seja, você vai verificar qual que é o resultado do mês. Pegue o mês que nós estamos por base, para começar, tá? Verifique quanto que vai sobrar. É aquele cálculozinho básico de pegar tudo que tem, menos tudo que deve, do que você já pagou e do que ainda vai pagar dentro do mês, para entender qual que é o saldo final. Então, se você pagar tudo que tem para pagar dentro do mês, vai sobrar? Quanto que vai sobrar? Então, aí vem a dica, né? Não se empolgue ainda se está sobrando, porque se estiver em tempo de crise, né? Essa sobra, ela não é sobra, né? Você tem que deixar ela guardadinha lá, porque ela pode ser útil depois. Se o teu cálculo der negativo, né? Ou se der zero, então aí você vai ter que observar. Vai faltar? Quanto que vai faltar? E daí a dica também, né? Não se desespere, porque há alternativas para minimizar esse problema. Bem, o terceiro passo é então analisar o que pode ser melhorado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar quais são as despesas prioritárias, e nisso a gente vai ter que observar o que pode ser extinto, né? Quais despesas que eu posso acabar com elas, ou se eu não posso acabar com essas despesas, eu posso reduzi-las, tá? Daí nós vamos fazer uma análise geral, né? E nessa análise nós vamos refletir sobre as nossas facilidades e dificuldades na nossa rotina, né? O que precisa ser priorizado e o que não precisa. Nós vamos ter que analisar o que é vontade e o que é uma necessidade real, tá? Para manter, de fato, somente as despesas que são prioritárias. Então, é uma análise de tudo sobre tudo, tá? Desde o aluguel, água, luz, questão dos dízimos, né? Do estoque de produtos do supermercado que a gente eventualmente faz, os gastos que a gente tem com a academia, com a escola particular. Isso daqui, cada família, né, vai ter prioridades diferentes, mas, né, algumas são prioridades mesmo, tá? Então, a ideia é manter somente essas despesas que realmente são prioridades, que são necessidades reais, tá? E daí, conseguindo extinguir essas despesas que não são prioritárias ou, no mínimo, reduzi-las, o nosso orçamento ele já vai ter, né, uma cara bem melhor. As despesas que provocam um impacto maior dentro do orçamento financeiro da família, elas precisam ser analisadas com uma cautela maior, tá? Com uma atenção maior. Por exemplo, a questão do aluguel, a questão da escola das crianças, né? A despesa com o gasto na faculdade. Às vezes a gente não consegue
alterar muito o valor dessas despesas, mas a gente pode repensar elas. Por exemplo, por que pagar aluguel de uma casa linda, maravilhosa, se eu posso morar, né, felizmente numa casa bem mais simples, tá? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa analisar. E daí entra numa questão em que a gente tem que colocar na balança o peso emocional versus o peso financeiro, né, que essas despesas provocam sobre a vida da família. E a gente tem que refletir muito nessa pergunta, que é o que realmente é necessário manter como despesa no âmbito familiar, tá? Mexe com os nossos vícios, mexe com as nossas vontades, mexe com tudo aquilo que é bom, né, que está ao nosso redor, mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro que sobre essas coisas, né, é a gente que tem que ter total domínio, total controle. Para alguns, né, vai trabalhar com coisas pequenas, com outros vai trabalhar com problemas e problemas grandes, né? Então a gente tem que trabalhar primeiro aquilo que está em nós, para isso poder ser refletido no orçamento familiar também, ok? O que nós podemos fazer, então, quando se trata de reduzir despesas? Então, eu tenho algumas dicas aqui para nós. Primeiro, pesquise preço dos produtos de marcas, fornecedores. Então, há uma série de alternativas para a gente fazer isso hoje. Por exemplo, nós temos o aplicativo do menor preço, que é um aplicativo que o Estado fornece para nós gratuitamente. Lá a gente consegue pesquisar o preço dos produtos conforme aqueles que foram vendidos recentemente, né? E aquele valor, e ele mostra lá para nós o valor nos diferentes comércios, tá? Vale também fazer uma análise geral sobre marcas, sobre fornecedores diferentes, né? Isso sempre causa um impacto no valor daquilo que a gente está gastando. Faça também uma lista de compras. Isso evita que a gente compre por impulso quando vai no supermercado, por exemplo. E a gente tem que olhar sempre que as promoções, elas servem para nos ajudar somente para comprar aquilo que é necessário. Porque quando se trata de aproveitar a promoção para comprar o que não precisa, é gasto excessivo, né? Então isso impacta no orçamento da família também. Sobre a água que a gente utiliza na nossa casa. Então, algumas coisas ajudam, né? Todos já sabem, mas sempre vale relembrar. Então, reduza a duração dos banhos. Não sei se todo mundo já fez esse teste, mas eu observei aqui em casa quando a gente começou a utilizar a banheira das crianças, né? Gente do céu, é muita água que a gente gasta num único banho. Então, se a gente começar a reduzir pouco a pouco, né, dia após dia, cada membro da família contribuir para diminuir o consumo de água, sem contar na questão da sustentabilidade ambiental, né, mas reduz também, provoca um impacto no valor da fatura no final do mês. Feche também a torneira enquanto você esfrega a louça. Eu já vi tanta gente que faz isso, né? Lava a louça e enquanto está esfregando lá, deixa a água correndo. Então, isso causa um gasto excessivo. Abra a torneira só quando você vai enxaguar, né? Isso já provoca um impacto bem grande sobre o consumo de água. Energia elétrica. Apague as luzes dos cômodos, desligue os eletrodomésticos que não estão sendo utilizados. Às vezes, você está assistindo TV, precisa da luz acesa, né? Então, às vezes, dá para apagar. Então, por que deixar acesa, né? Se só vai provocar um gasto excessivo. Então, isso auxilia também. Telefone, reduz a quantidade e a duração de chamadas. Quando se trata de celular, escolha, né, principalmente celular, mas o telefone fixo também, né, escolha só os planos que são adequados às suas necessidades. E a ideia é sempre não desprezar os pequenos valores, porque cada pouquinho que a gente economiza provoca um impacto bem grande no total do orçamento no final do mês, né? Economizando de pouco a pouco, a gente consegue juntar bastante. Uma outra dica importante é que quando não tem despesa a ser cortada, ou quando eu não consigo, né, diminuir praticamente em nada, a gente tem que ir mais a fundo no valor da despesa.
Então, observe, abra, né, a composição da sua despesa e verifique o que está causando aquele total, né, daquela despesa. Por exemplo, o que compõe o total do gasto no supermercado? Então, você vai ver lá que algumas coisas são essenciais, mas algumas coisas geralmente são excessivas, tá? Você pode refletir em coisas do tipo, por que eu comprei um molho de saladas que custa R$20, gente, R$20? Se eu posso fazer molhos caseiros, que normalmente são bem mais gostosos, né, do que o produto industrializado. Então, é R$20 que você economiza. Outra dica, né, eu poderia ter comprado mandioca ao invés de pagar R$4 no quilo da batata. Quando a batata está em alta, né, quando está em época de colheita, a batata custa muito barato, mas tem épocas que ela fica bem cara. Então, às vezes, a gente pode aproveitar e comprar produtos substitutos, né, para estar consumindo. Isso ajuda bastante também. Então, de pouco em pouco, né, a gente vai conseguindo melhorar o nosso orçamento familiar. E por último, o quarto passo, né, para fazer um bom planejamento é fazer projeções sobre aquilo que a gente ganha e sobre aquilo que a gente gasta. Então, com base no mês corrente, né, ou com base nos valores do último mês, você pode fazer essa projeção. Então, para pensar, né? É uma questão de parar e refletir mesmo, né? Analise qual que é a perspectiva de renda para os próximos meses. Então, às vezes, algumas coisas causam alguns impactos. Por exemplo, eu tenho perspectiva de que a renda continuará sendo a mesma? Se estiver em períodos de crise, né, eu tenho chances de demissão? Eu tenho chances de ter a renda diminuída por algum fator? Né? Há possibilidade, de repente, de eu aumentar a minha renda fazendo alguma coisa a mais? Tá? Então, é fazer essa análise de perspectiva, né? Trabalhar com o possível para os próximos meses. O mesmo a gente vai fazer com as despesas. Daquilo que eu relacionei, né? Com base naquela análise que eu fiz anteriormente, eu consigo identificar o que vai permanecer, geralmente vão ser as despesas fixas, né? E eu consigo analisar também das despesas que variam mês a mês, o que provavelmente vai se manter e o que vai ser extinto permanentemente, tá? Então, identifique quais despesas que vão permanecer e qual também o provável valor de cada uma dessas despesas. E faça aquela comparação que a gente fez, né? O total do que eu ganho menos o total do que eu preciso gastar, o quanto sobra, né? Essa comparação eu posso fazer ela para períodos futuros. O ideal é que seja feito para no mínimo daqui 6 meses, tá? Se possível, faça para períodos mais longos, para um ano e meio, e assim a gente consegue trabalhar principalmente com as nossas perspectivas. Ah, eu quero comprar um veículo, tá? Então, essa projeção ela é muito importante para dar garantia de que a gente vai conseguir pagar esse bem que a gente quer adquirir, né? Às vezes com coisas pequenas também, né? Ah, eu preciso trocar minha geladeira. Eu sei que daqui uns 2, 3 meses ela vai pifar. Vou ter que trocar a geladeira. Então, eu vou ter que fazer já uma projeção, tá? Vou segurar essa geladeira até onde der, mas eu sei que uma hora ela vai pifar. Então, eu faço uma projeção do meu orçamento e já deixo ali previsto de que daqui 3 meses, mais ou menos, vou ter que comprar uma geladeira nova e a partir dali eu vou ter um novo gasto. Então, essa projeção ela é essencial para garantir, tá, o bom orçamento, a manutenção, né, das finanças de uma forma mais efetiva, de uma forma mais, vamos dizer assim, com sucesso, ok? Eu coloquei mais algumas dicas importantes também, que daí trata-se de condições gerais, né? Por exemplo, seja firme para controlar suas despesas. Às vezes a gente precisa controlar as despesas dos filhos. Seja firme para tratar com as despesas dos filhos também. Uma vez que
nós somos pais, mães, né? Ou então se trata de um irmão que está causando, né, problemas no orçamento familiar, vamos assumir a responsabilidade de lidar com esse problema, né? Vamos ser firmes para controlar as contas da casa. Confira todas as contas e cobranças que você recebe também. Isso é muito importante. A gente vê hoje uma onda aí de problemas, né, com boletos que são enviados de má fé, que é para as pessoas ganharem mesmo em cima, né, da nossa falta de conhecimento. Então, confere os boletos, confere se a conta procede, confere se o valor está de acordo com aquilo que você realmente deve, né, confere tudo, seja chato mesmo, essa é a ideia, né, conferir para não passar batido e para não ter problemas depois, tá? Crie o hábito de planejar e controlar o dinheiro. Vocês viram aqui que é difícil, né? É um negócio chato, mas não tem como controlar as nossas finanças se a gente não fizer isso habitualmente, dia após dia, né? Gasto após gasto. Se a gente não fazer esse controle, não vai dar certo, tá? Então tem que ter o hábito mesmo de controlar e de planejar as nossas finanças. Utilize um caderno ou uma planilha eletrônica para apoio, tá? Tem gente que tem mais dificuldade com as mídias eletrônicas, mas no caderninho vale, né? Ótimo, excelente. Mas hoje nós temos também diversos recursos, tem aplicativos gratuitos que a gente pode baixar. O Excel é uma planilha eletrônica que, nossa, é excelente para fazer o controle financeiro, né? Então, da forma que melhor couber, ou que você melhor se adapte, né? Mas a ideia é, utilize alguma coisa para apoio, tá? Não tenta guardar tudo aqui, porque você vai esquecer de uma despesa, você vai se perder no meio das contas, você vai achar que vai sobrar e não vai sobrar, o negócio é anotar mesmo, tá? Para que se tenha o controle efetivo de tudo que se ganha e de tudo que se vai gastar. Guarde todos os recibos de pagamentos. Isso é muito importante, pessoal. A gente acha que pagou, acabou. Não, né? Às vezes você pagou indevido, às vezes você pagou a menos, às vezes você pagou a mais. E depois, até você provar, né, que aquilo que você pagou estava errado ou estava certo, se você não tiver o comprovante em mãos, você vai ter um transtorno enorme. Então, guarda, tá? Contabilmente, os recibos, eles precisam ser guardados num prazo de até 5 anos. Quando se trata de documentos trabalhistas, aí a guarda é eterna, tá? Enquanto você estiver vivo, você tem que ter aqueles documentos lá, porque eles têm validade permanente. Então, em se tratando de comprovantes de recebimento e pagamento, guarda por até 5 anos. Se você precisar, você tem em mãos. Causa um transtorno em questão de guardar, né? E daí a gente tem que ter um controle nessa guarda também. É chato, mas é necessário, tá? Ajuda bastante se a gente tiver problemas com aquela despesa ou com aquele recebimento em um momento futuro. Não se iluda com elogios de vendedores, tá? Então, não vou comprar. Mentaliza isso, né? Não, eu não vou comprar porque isso vai me gastar vai me causar um gasto excessivo. Aí vem ao encontro da próxima dica. Não faça compras por terapia. Paga um terapeuta, né? Fazer compras como terapia sai muito mais caro do que você, né, fazer terapia de outras formas. Então, cuidado, pessoal. Isso daqui detona o orçamento das famílias, acaba, né, com qualquer tipo de planejamento. Então, tem que tomar o cuidado, tá? Outra dica importante, avalie a qualidade dos produtos. Às vezes você está comprando um produto que você vai utilizar bastante. Então, vale a pena, às vezes, você pagar um pouquinho mais caro para ter um produto de qualidade. Afinal de contas, ele vai durar mais, né? Outra dica, pesquise e pechinche. Já falei um pouquinho isso antes, né? Pesquise os valores, liga nas lojas, procura na internet os preços, compara o preço entre a loja física e o valor do produto se comprar pela internet, às vezes sai bem mais barato, então vale a pena pechinchar. Evite também fazer empréstimos e financiamentos.
Aqui é um detalhe bastante importante para períodos de crise. Faça somente empréstimos e financiamentos quando esse valor que você vai estar emprestando, ele for autossuficiente para se pagar. Por quê? Porque é época de crise, né? Você não vai poder garantir nada. Então, não faça dívidas além daquelas que você já tem. Então, dá uma segurada. Quando essa onda de crise passar, daí você vai e faz, né? E compra o veículo, e compra a casa, né? Enfim, ou compra o sapato que você deseja ter. O importante é segurar as contas para que não aumente, né, o problema nessas épocas de crise. Ok, pessoal? Então, eu deixo aqui essas dicas importantes e essas técnicas para a elaboração do orçamento financeiro familiar. Me coloco à disposição para alguma dúvida ou algum auxílio na elaboração da planilha, do controle de vocês, algum cálculo, né, que precisa ser feito. E eu espero ter ajudado, né, e que Deus continue nos abençoando, abençoando as nossas famílias e nos ajudando, né, a manter o controle financeiro sobre as nossas famílias. Amém? Beijo para todos.